Oi, meu nome é Juliana Cristina, você está no canal Amiga Bíblia, a nossa melhor amiga. Estamos começando hoje a gravação de uma nova série que é sobre o livro de 1 Tessalonicenses. Na verdade, 1 Tessalonicenses é um livro da Bíblia, mas foi uma carta que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja que ficava na cidade de Tessalônica. E onde é essa cidade? Essa cidade hoje é localizada onde é a Grécia, um pouquinho mais para o norte do país da Grécia, tá bom? Para você ter uma ideia de localização. A gente vai fazer agora uma introdução da carta, para que você tenha uma ideia mais fácil para te ajudar a entender que contexto que Paulo escreve. Antes disso, eu preciso lembrar você que o objetivo do canal, que é o propósito do canal, é que você leia a Bíblia todos os dias, medite no que leu, pense no que você leu e coloque em prática na sua vida. Para isso, nós temos, além da Bíblia, nós temos um livro escrito Comentário do Evangelho de João, para te ajudar a começar a ler a Bíblia e entender. Mas nós também, Deus abriu uma porta maravilhosa, que é um recurso que está os comentários Amiga Bíblia no aplicativo YouVersion. Você está assistindo pelo YouTube, aqui eu vou deixar um link para que você possa começar um dos planos de leitura. E como se faz um plano de leitura? Lá você lê o texto bíblico e lê o comentário que eu escrevi de maneira simples, para que você possa começar a entender a palavra de Deus. E olha, eu vou falar para você. Eu tenho sido tão abençoada por isso, porque eu tenho aprendido muito, mas tantas outras mulheres e homens, milhares de pessoas já começaram a estudar a Bíblia um pouquinho por dia e através disso as pessoas estão tendo as suas vidas transformadas. Eu fiz uma pesquisa há um tempinho atrás, perguntando para algumas amigas que começaram a estudar a Bíblia todos os dias, com os comentários da Amiga Bíblia também. Abrindo parênteses aqui, tá? O principal não é o comentário Amiga Bíblia, mas o comentário Amiga Bíblia te ajuda a ter mais entendimento da palavra. Mas o principal é isso aqui, tá bom? E eu perguntei para algumas pessoas, o que mudou na sua vida? Nossa, gente, eu ouvi tantas coisas lindas. O que a Bíblia mudou? A principal delas, que foi, assim, praticamente unânime, que a maioria falou, hoje eu tenho paz. Eu sinto que Deus está no controle de todas as coisas. Através da Bíblia, eu sei que Ele é poderoso para fazer tudo o que eu preciso, para me ajudar. E também para puxar minha orelha para ser uma pessoa melhor também, tá? Porque a Bíblia não é um livro apenas de autoajuda. Ai, preciso, Senhor, me ajuda, me dê um up. Não é só isso, é os puxão de orelha. Mas o objetivo da palavra de Deus é que você aprenda, conheça a Deus, conheça o plano de salvação, entregue sua vida para Jesus e tenha uma vida boa aqui na terra. Não vai ser perfeita, tá? Mas uma vida boa aqui na terra e principalmente possa passar a eternidade com Jesus. Que privilégio, né? Então vamos lá, como diz por aí, sem mais delongas, sem enrolar muito, vamos começar. A carta de 1 Tessalonicenses, tá? Foi a primeira, a gente fala que é a primeira porque teve a segunda, tá? A primeira carta, acredite-se que ela é a carta que Paulo escreveu para uma igreja, que é a carta mais antiga que ficou registrado aqui na Bíblia. Existem outras cartas que Paulo escreveu, mas por algum motivo se perdeu e elas não ficaram aqui, não foram compiladas junto com os textos bíblicos, com os evangelhos, tá? Então, Tessalonicenses acredita que é uma carta bem antiga. O que acontece? Eu vou contar o contexto do que foi para que Paulo fosse lá visitar e depois ele mandasse a carta, tá? Primeiro, Paulo fez uma viagem missionária com Barnabé. Eles tiveram um pequeno desentendimento, qualquer dia eu gravo até um vídeo sobre isso, e Paulo decidiu não ir mais com Barnabé. Paulo decidiu fazer essa viagem com Silas. Em algumas traduções, ele é chamado também de Silvano. Então, Paulo decidiu sair e fazer essa viagem missionária com Silas ou Silvano, tá? Vamos falar Silas aqui. Decidiu fazer com Silas e no meio do caminho eles encontraram Timóteo, né? E Timóteo era um homem que já conhecia, um jovem, né? Que até depois Paulo escreve 2 cartas para Timóteo. Timóteo foi como se fosse o filho na fé de Paulo. Tem uma história linda com eles, né? Mas voltando aqui, né? Então, esses 3 homens são os que vão escrever a carta de 1 Tessalonicenses, tá? O escritor principal é Paulo, mas ele começa falando Paulo, Silas e Timóteo, a igreja de Tessalônica. Por que eles escrevem uma carta para a igreja de Tessalônica? Então, a gente vai ler
o que aconteceu quando eles estavam lá, tá bom? Paulo passou por um momento difícil, foi perseguido, foi até preso, e depois de ser solto, a gente vai falar isso no próximo vídeo, mas a gente vai falar que quando ele esteve em Tessalônica, o que aconteceu? A gente lê isso em Atos, porque Atos é Atos dos Apóstolos, né? Alguns falam que é Atos do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos narra o começo da igreja cristã, depois que Jesus veio, que contado nos evangelhos. Jesus morreu, ressuscitou, e em Atos conta que ele voltou aos céus também e que a igreja recebeu o Espírito Santo, poder para evangelizar, para levar a mensagem de Jesus para o mundo todo e tudo mais. Daí, entre essas no mundo todo, estava a cidade de Tessalônica, tá? Porque era uma cidade importante para aquela época. Olha lá, tendo passado, Atos 17, a gente vai ler, tá? Tendo passado por Antípolis e Apolônia, é assim mesmo que está escrito aí, Apolônia, chegamos a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas escrituras. Então, em primeiro lugar, nessa cidade existia uma comunidade judaica. Em primeiro lugar, eles foram nessa sinagoga, como se fosse a igreja dos judeus, vamos falar, eles foram nessa sinagoga para conversar com eles, discutir por meio da palavra, por meio da Bíblia, eu tô com um apoio aqui, mas por meio da Bíblia, sobre Jesus, porque eles, naquela época, eles só tinham o Velho Testamento, e o Velho Testamento fala sobre Jesus, fala sobre a vinda do Messias, sobre o prometido, que ele ia morrer, que ele ia sofrer por nós. Então, eles discutiam com os judeus, para que os judeus pudessem entender que Jesus realmente era o Salvador, era o Messias prometido por Deus, desde lá do comecinho do Velho Testamento, tá? Abrindo parênteses, até hoje, muitos judeus, talvez a maioria ou não sei dizer, mas a maioria não acredita em Jesus. Eles acham que Jesus pode ter sido um profeta, alguma coisa, mas não acredita que Jesus foi um homem enviado por Deus, que ele era realmente filho de Deus e veio para salvar o mundo. Por quê? Naquela época que Jesus veio, os romanos estavam, como falar assim, dominavam a região onde os judeus estavam. O que os judeus achavam na ideia deles? É bom até contar esse contexto, porque o que a gente está vivendo aqui, eu estou gravando esse vídeo final de outubro de 2023, nós estamos com guerra lá, né? Então é bom a gente conversar sobre isso um pouquinho, tá? Mas para você entender, os judeus, não muito, né? Não estou aqui para explicar sobre a guerra, mas eu quero dizer para você, os judeus, eles acreditavam que viria o Messias, sim. Mas por que eles não acreditaram em Jesus? Porque Jesus veio como um líder simples. Ele não veio como um líder poderoso, um líder estrategista, um líder, vamos falar, de exército, de guerra. Jesus veio como um líder espiritual, como um rei espiritual. Naquela época, os judeus esperavam um libertador. Lembra no Velho Testamento que o povo estava escravizado no Egito? Deus levantou Moisés para ir lá falar, daí teve as 10 pragas e Deus libertou o povo do Egito. Lembra que eles passaram pelo Mar Vermelho, depois eles ficaram 40 anos no Egito? Os judeus entendem que o Messias será parecido como Moisés, que vai lá libertar o povo, entendeu? Então, naquela época do Novo Testamento, quando Jesus veio, eles não acreditavam que Jesus seria o Messias como um homem simples assim. O cara não é poderoso, ele não tem um exército grande. Gente, fala a verdade, né? Os caras que eram seguidores de Jesus, os 12 ali, os caras eram bem, né? Não era assim lá grande coisa assim, né? Mas Deus quis mostrar que o reino não é físico. A salvação para nós não é física aqui. Não é uma liberdade física aqui que uma hora vai acabar. A nossa liberdade, o que Jesus veio para nos fazer, não foi para nos libertar do inimigo, de um povo opressor ou de uma guerra. Jesus veio para nos libertar do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Jesus morreu no nosso lugar para nos libertar, pagou o preço por nós, para que assim nós pudéssemos viver num reino novo, que é um reino espiritual, no reino de Deus. Certo? Entendido aí?
Fechando parênteses. E hoje, né? Agora hoje, nessa guerra e tudo mais, até hoje os judeus ainda esperam um líder. Talvez nessa época de guerra que eles estão pensando, mas eles estão esperando um líder. Mas Jesus já veio, e nessa carta de 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses, a gente vai falar muito que Jesus vai voltar. Olha só, Jesus já veio a primeira vez. E os judeus não acreditaram. Mas Jesus já tá para vir a segunda vez. Só que ele não, lembrando bem, já abrindo parênteses aqui, ele não vai vir mais como homem, como ser humano pisando na terra, tá? Vai vir muitos enganadores, tá? Eu tô falando isso, a gente vai falar em vídeos pra frente, mas vai que você assiste só esse vídeo. Então, voltando aqui, voltando nesse contexto, os judeus, Paulo, agora voltando pra Tessalônica, tá? Os judeus, Paulo foi lá pregar para os judeus para que eles entendessem, através do Velho Testamento, que Jesus era realmente o enviado, tá? Continuando, explicando e provando aqui, versículo 2, né? Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. Então, Paulo estava pegando na Bíblia e provando isso para eles. Tem tantas doutrinas, tantas histórias que o pessoal conta aí que não está na Bíblia, gente. Por favor, vejam na Bíblia, leiam a Bíblia, por favor, para você não ser enganado. Cada dia mais, em Tessalonicenses vai falar sobre isso. Cada dia mais se levantam pessoas para nos enganar. Então, precisa ler a Bíblia, tá? Voltando aqui, ó. E Paulo dizia: esse Jesus que proclamo, ele é o Cristo. O Cristo quer dizer que é o esperado, o prometido, o Messias que Deus prometeu que ia enviar, tá? Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus, e não poucas mulheres de alta posição. Gente, nesse capítulo cita 2 vezes mulheres de alta posição. Lucas, que foi o escritor de Atos, né? Ele destaca sobre isso, porque as mulheres, elas eram inteligentes, não todas, né, mas de alta posição, muitas delas eram inteligentes também, e elas se converteram a Jesus, e conta-se também que elas sustentavam o ministério de muitos apóstolos, de muitos pregadores, né, até em alguma época aí de Paulo também, tá? Então, muitas mulheres de alta posição também se converteram. Então, os judeus se converteram, gregos que eram tementes a Deus, que não eram do povo judeu, que é chamado na Bíblia de gentios, e as mulheres também de alta posição. Mas, preste bem atenção sempre nessas palavras, mas, porém, entretanto, presta atenção. Mas os judeus ficaram com inveja. Então, alguns que não se converteram ficaram com inveja, porque Paulo ganhou muitos seguidores, entendeu? Ficaram com inveja. Reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Quer dizer, queriam acabar com eles, né? Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: estes homens que têm causado um alvoroço no mundo todo, por todo mundo, agora chegaram aqui. Olha que coisa maravilhosa que o evangelho faz. Causa um alvoroço. Eles sabiam que Paulo já tinha passado por vários lugares e todo mundo ficou alvoroçado. Mas não só com a notícia. Ai, meu Deus, quero ver que notícia, quero saber quem é esse homem, esse seguidor, esse cara que o pessoal tá falando aí, Paulo famoso. Não é desse jeito, tá, gente? Eles estavam revoltados. Por quê? Porque eles já fizeram uma bagunça, porque mudaram. Muitos judeus estavam se convertendo ao cristianismo através do que Paulo pregava. E esses judeus aqui, que não tinham se convertido a Jesus, não acreditavam que Jesus era o Salvador, eles ficaram incomodados. Assim como fizeram com Jesus. Por quê? Quem que matou Jesus, né? Deus tinha esse plano, mas quem matou? O próprio povo judeu. Por quê? Eles acreditavam que Jesus era um falso profeta, era um falso Messias e acabaram com ele. Porque também ele estava ganhando muitos seguidores. Então, não tá me incomodando, tá roubando meus seguidores, ó. Tá indo para lá para seguir Jesus, não, vamos acabar com ele. E eles queriam fazer isso com Paulo também, tá? Mas deixa eu abrir aqui e falar assim, tô abrindo muito parênteses nesse vídeo, né? Mas falar que o povo judeu é um povo amado por Deus.
É um povo escolhido por Deus desde o começo lá de Abraão. Quem sabe eu faço um vídeo sobre isso também. Mas ele é um povo amado por Deus, tá bom? E Deus tem um plano muito grande para eles. Mas se eles quiserem tomar a decisão de entender que Jesus é o Salvador, tá bom? Mas então o que eles fizeram? Esses homens ficaram aqui, alvoroçaram nossa cidade, chegaram aqui também. E Jason, que era o que estava na casa, e Jason recebeu eles na sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo, presta atenção, olha o que eu falei sobre o rei que os judeus estavam esperando, tá? E ele fala assim, ó, todos estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Sim, existe o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que é Jesus. Mas eles estavam acusando como se esse outro rei pudesse ameaçar César aqui na terra. Mas quem é o Rei dos Reis é Jesus mesmo. Só que, lembrando, Jesus é um rei espiritual, tá? Ele veio como um rei espiritual, não como um rei, não sei falar, que tem exército, essas coisas assim. Ele tem um exército espiritual, né? Vamos falar, voltando. Eles estavam proclamando que existe um outro rei chamado Jesus. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então receberam de Jason e dos outros fiança estipulada e os soltaram. Eles ficaram indignados, tipo, nossa, o que aconteceu aqui? Prenderam Jason, porque Paulo e Silas já tinham conseguido fugir. E prenderam Jason, que era o cara que era dono da casa onde Paulo e Silas estavam. E prenderam eles e depois soltaram. Nossa, tanta coisa para falar. Mas vamos lá, continuando. Então, é assim que estava em Tessalônica. Paulo ficou um tempo ali pregando, tanto para judeus, como também para gregos. E muitos se converteram. Este é o cenário de quando Paulo foi para lá. Mas entende-se que Silas também foi para lá e Timóteo depois foi para lá. Paulo foi para outros lugares e depois Paulo e Silas voltaram. Não, desculpa. Silas e Timóteo voltaram para lá. E eles pegaram informações da igreja e foram lá contar para Paulo. Olha, Paulo, a igreja está passando por um momento difícil, ele está com dúvidas sobre a volta de Jesus. O que a gente pode contar para eles? Isso, Paulo estava em Coríntios, então entendendo. Era Tessalônica, não era um lugar muito longe, tá? Tudo na Grécia. Era em Tessalônica e Paulo estava em Coríntios. Então, primeiro, eles estavam... Essa história que eu contei, tá? Aconteceu em Tessalônica. Depois, eles passaram por várias cidades. Paulo ficou em Corinto. Silas e Timóteo passaram por Tessalônica ou ficaram um tempo lá. A gente não sabe certo. Mas eles vieram contar para Paulo, que estava em Corinto. Olha, Paulo... O pessoal lá de Tessalônica está com algumas dúvidas. Podemos ajudar eles? E contaram sobre a igreja para ele. E Paulo, nesse contexto, ele escreve uma carta. Coisa linda, né? Eu não escrevo cartas mais, né? Eu escrevo comentários da Bíblia. Mas eu gravo vídeos, né? Para que possa passar informações e ensino para você. Era um recurso mais tecnológico daquela época, eram cartas, e Paulo escreveu essa carta e Deus de maneira maravilhosa providenciou para que 1 Tessalonicenses fosse preservada e fizesse parte da Bíblia. Olha que coisa legal, sabe? Eu tenho certeza que Paulo, ele não escreveu essa carta pensando assim, gente, eu vou escrever essa carta vai estar dentro do Novo Testamento. Ele nem tinha ideia naquela época que existiria um Novo Testamento, mas tudo estava nos planos de Deus. Às vezes, nós não entendemos o que Deus faz agora. E talvez... Um dia vamos entender, mas talvez nem vamos entender. Mas nós temos que confiar que Deus está no controle de todas as coisas. Mesmo que a gente não vê solução, a gente não vê saída, a gente não entende. Paulo estava lá escrevendo uma cartinha caprichada, que a gente vai ler sobre ela para os irmãos, mas ele nem tinha ideia que praticamente 2000 anos depois nós estaríamos estudando essa carta, porque era providência de Deus para que tivesse estudado. E aqui eu deixo também para falar para você, nós estamos com mais de 350 vídeos no canal, daqui a algumas semanas nós vamos ter 365 vídeos, um por dia para você assistir no ano inteiro. Olha que coisa, sabe? Quando eu comecei, eu não tinha noção do que ia chegar.
e nem tem muita noção de onde vai chegar. Mas a palavra de Deus não fica presa. A palavra de Deus chega onde Ele quer. E eu fico muito feliz que você tenha assistido esse vídeo, esteja assistindo esse vídeo. Se inscreve no canal se não é inscrito ainda. Compartilha com outras amigas. A gente vai aprender tantas coisas sobre Deus. Ah, e daqui em novembro, começo de novembro, também o comentário de 1 Tessalonicenses escrito estará no aplicativo YouVersion da Bíblia, tá? O maior aplicativo do mundo da Bíblia, e estará o comentário Amiga Bíblia lá. Daí eu vou deixar o link aqui para você assistir. Olha, que a gente possa aprender muito sobre as coisas de Deus, entender que mesmo que a gente não entenda o que está acontecendo, faz parte do plano maravilhoso de Deus para ser bênção para outras pessoas e para nossa vida também. Que privilégio, né? Ó, um abraço bem apertado, cheiroso, e até o próximo vídeo.